Eu tenho convicção que muita gente não entendeu o que aconteceu na França e qual era a luta dos jogadores franceses. Então eu vi muita gente chucra mesmo, ignorante, dizendo foram lacrar e perderam da Espanha, tomaram o gol do Lamine Yamal. Não tem nada a ver com lacração isso. Eles estavam lutando pela própria sobrevivência. Pessoal, tem um apresentadorzinho do esporte da Globo que cresceu puxando o saco e que é detestado dentro da própria emissora, que andou mandando indiretinha pra mim em programa. Então eu deixo um recado bem claro, eu não tenho medo nenhum de vocês. Seja na internet, seja na rua, porque eu sempre me garanti. André Rizek e Pilhado tiveram uma treta por causa de militância política de jogadores da França. É evidente que cada um tem um lado nessa história. E então, por divergência de opiniões sobre o assunto, aconteceu essa polêmica discussão. Entenda o que aconteceu nessa treta assistindo a tudo isso agora. E deixe a sua opinião sobre essa polêmica nos comentários, para debatermos sobre o assunto. Que maravilha! Que maravilha ver essa seleção francesa de um bando de jogador hipócrita que vive cheio de fortuna e que resolveram se politizar para a esquerda na França. Estão eliminados. Vai, Mbappé! Vai fazer política! Eles foram se politizar, fazer campanha para uma esquerda corrupta, uma esquerda suja. E aí... Como eu tô comemorando, como se eu fosse um espanhol, porque o Mbappé, o Tchouaméni, que foram fazer campanha pra esquerda, eles vivem no luxo, hein? Eles que pregam tanto à esquerda, sai, Mbappé, sai, vai fazer política. Vai lá fazer campanha pra esquerda, que a Espanha tá classificada. Nunca torci tanto contra uma seleção. Um bando de jogador milionário, o Mbappé, maior salário do mundo. Vive postando relógio de luxo, roupa de luxo, assim como o Raí, o hipócrita, que vive na fortuna brasileiro que foi fazer campanha na França, ele fez também. Então, para essa seleção que resolveu se politizar para algo tão nocivo, vaza, vai embora, vai fazer campanha política que vocês estão eliminados da Euro. E a partir de agora, eu sempre torço contra essa seleção que quer politizar porque é ruim pro povo. E que aí pode satisfazer o interesse deles. Tchau, França. Eu queria voltar à questão política dos jogadores da França, porque muita gente se informa sobre cultura geral, geopolítica, muitas vezes motivada por aquilo que acontece no futebol, né? Tão fanático por futebol que se informa por isso. Eu tenho convicção que muita gente não entendeu o que aconteceu na França e qual era a luta dos jogadores franceses. Então eu vi muita gente chucra mesmo, ignorante, dizendo foram lacrar e perderam da Espanha, tomaram o gol do Lamine Yamal. Não tem nada a ver com lacração isso. Eles estavam lutando pela própria sobrevivência. Eles estavam combatendo um grupo classificado pelo próprio Comitê de Política de Eleitoral da França como extremistas, que dizia abertamente que não reconhecia aqueles atletas, filhos de imigrantes, como franceses, que queria a extinção deles como cidadãos franceses. Eles estavam lutando pela própria existência, pelo direito de existir. Não é uma briga de direita e esquerda, porque é zero problema ser de direita ou ser de esquerda. Isso é uma disputa política que querem dois grupos, campos que querem o bem comum e têm caminhos diferentes para chegar no bem-estar social, pensam de forma diferente. O problema é você ser um extremista, como era esse campo político da França que falava abertamente que era contra a existência desses atletas. E essas pessoas chucras aqui no Brasil, que não entenderam que estava em jogo, acabaram comemorando que eles foram eliminados por um gol do Lamine Yamal, que é filho de marroquino com uma mãe de Guiné Equatorial, ou seja, que representa justamente a luta dos jogadores franceses. É a gente que não entendeu nada, a gente muito chucra, muito ignorante, que não entendeu o que estava acontecendo com os jogadores da França. Jogaram muito mal a Eurocopa, mas não tem nada a ver com a luta que eles tiveram por existência, por existência. E aí vem os jogadores da Argentina e cantam isso. Eles jogam pela França, mas são de Angola. Que bom que eles vão correr, se relacionam com transexuais. A mãe deles é nigeriana, o pai deles cambojano, mas no passaporte francês. É um grito abjeto, cara. Acho que a reação é pouca até, foi pouca até. Governo francês, Federação Francesa, e vai aumentar, cara. Vai ter ainda uma grita mundial maior. Pessoal, tem um apresentadorzinho do esporte da Globo que cresceu puxando o saco e que é detestado dentro da própria emissora, que andou mandando indiretinha pra mim em programa. Sabe o que mais revolta essa turma? É que eu não tenho medo nenhum deles. É que eu não tenho medo nenhum dessa imprensa lacradora e esquerdista. E o que incomoda ainda mais é que eu sozinho
com as minhas redes sociais, com o meu canal no YouTube, eu tenho mais engajamento, eu tenho mais audiência e eu recebo muito mais do que todos eles juntos. Inclusive, muitas vezes eu dou mais audiência do que o próprio programa dele na emissora. Então é óbvio que incomoda um jornalista de direita que não respeita em nada esses esquerdistas da imprensa, expondo a vergonha de trabalho que eles fazem. E aí, vem os coleguinhas dele, também esquerdistas, e repostam, achando que vão me intimidar. Então eu deixo um recado bem claro, eu não tenho medo nenhum de vocês. Seja na internet, seja na rua, porque eu sempre me garanti. E tem outro recadinho. Um dos adjetivos que ele usou, nessa indireta, foi chamando de ignorante. Aí eu faço um desafio. Vamos pegar a minha ideologia, o lado político que eu apoio e o lado político que ele apoia. E vamos ver de que lado tem mais ignorantes, de que lado tem mais gente que não teve estudo e que é facilmente manipulada. Então, graças a Deus, eu tive estudo. Só que eu também aprendi com meu pai a não ter medo de gente frouxa. Eu vou pra dentro. Vou ler o texto na íntegra do Fofaná. O futebol que eu gosto é um futebol multiétnico. O racismo, em todas as suas formas, deve ser condenado com o mais enérgico, da maneira mais enérgica possível. Estes atos não cabem no futebol e em nenhum outro lugar. Essa luta realmente deve ser levada a sério por todos no esporte. A Federação Francesa ontem já se pronunciava, a ministra dos Esportes na França também pediu que a Argentina se pronunciasse. E para fechar o programa, assim, eu sou muito fã do Lionel Messi. Ele é um personagem que fura a bolha do esporte, né? Ele fura a bolha. Ele é conhecido por pessoas que nem acompanham o jogo de futebol. Muita gente está se perguntando, será que o Messi não deve se pronunciar? E eu acho que o Messi deve se pronunciar. Claro. Como capitão e grande líder da Argentina, eu acho que o Messi tem uma grande oportunidade. Você já viu o Messi pronunciar alguma vez? Bom, eu acho que ele tem uma grande oportunidade nesse momento, como grande líder que é do futebol argentino, dos argentinos, de tomar uma posição. Eu acho que seria o Chiqui bem oportuno, Chiqui Tapia, que é o presidente da Federação Argentina, ele tem origem indígena. A AFA devia ser. Muitos dos argentinos têm. Falou, muita gente que é fã do Messi, como eu, gostaria de ver o Messi se pronunciar. Claro, o Messi e a AFA. Se a AFA se pronuncia, ela vai falar em nome de todos os jogadores. Sim. Tem que se pronunciar. Não me surpreende o silêncio do Messi nem da AFA. Nem um pouco. Nunca vi o Messi se posicionar em relação a nenhum tema. Sempre pelo contrário, um silêncio que tem sabor de conivência. E nesse caso, o tema ontem ganhou repercussão mundial, que levou o Enzo Fernandes a se manifestar, mas a AFA continua em silêncio. E a frase é antiga, mas quem cala consente. Ou seja, o silêncio da AFA, o silêncio do Messi, eles apenas mostram que eles endossam ou que acham um grande exagero a repercussão que teve. É muito significativo, cara, que você tá num ônibus comemorando a Copa América e entrou em um canto, do nada, que ataca a miscigenação na França, que, aliás, foi um tema eleitoral na França que levou os jogadores franceses a se colocarem tão fortemente no debate político nacional.